Começamos hoje a falar do inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Na outra aula falamos um pouquinho sobre função social da propriedade e justamente como a propriedade ela é limitada, ela não é um direito absoluto no nosso ordenamento jurídico, é possível que a pessoa perca essa propriedade em razão de, por exemplo, uma necessidade pública ou uma utilidade pública ou um interesse social ou até mesmo, é que não fala nesse inciso aqui, mas ele fala mais para frente, a respeito do confisco, que não é esse caso aqui, mas são situações em que a pessoa pode acabar perdendo a propriedade dela. Nesses casos específicos aqui do 24, é necessário que haja uma justa e prévia indenização em dinheiro. Atenção aqui, porque quando a Constituição fala em dinheiro é porque ela não está dizendo, é meio que óbvio, mas é importante tomarmos cuidado porque ele não está dizendo aqui título público, nessa situação em específico do 24. Então, se ele estiver te dizendo, olha, de acordo com o inciso 24 do artigo 5º, é possível que seja pago em prévia indenização por título público. Não, por dinheiro, é diferente. E justa e prévia, também importante salientarmos que essa indenização ela deve ser anterior. Significa que não é após, tá? Então, tomar cuidado aqui, prévia indenização. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, nessa situação aqui de que a autoridade competente pode usar da propriedade particular, é uma situação de iminente perigo público e ela vai poder usar, por exemplo, numa situação que está correndo um perigo público, a autoridade precisa utilizar o seu veículo de uma forma muito rápida, porque senão vai acontecer um risco que é irremediável. Ele vai lá, utiliza o seu carro e, em tese, em regra, não tem indenização. Não indeniza. Só indeniza se houver o dano. Então, tomar cuidado com isso. Em regra, não tem indenização nessa utilização da propriedade particular na situação de iminente perigo público, a não ser que haja dano. Próximo inciso, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, então aqui é importante, ela precisa ser trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, não pode ser objeto de penhora. Aqui é uma situação de impenhorabilidade. Impenhorabilidade. Em razão, então aqui a Constituição ela dá uma importância muito grande a essa pequena propriedade rural. Justamente porque as famílias elas acabam precisando daquela terra, elas precisam daquela situação por uma questão de própria subsistência deles. Então a Constituição dá essa proteção especial. Trata-se aqui de um exemplo do que tratamos mais anteriormente, de igualdade material, permitindo que essas pessoas que possuem menos meios de sobrevivência, que eles possuam essa proteção especial à sua pequena propriedade rural. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Atenção aqui à expressão pelo tempo que a lei fixar, porque significa que não é perpétuo. Se ele estiver falando na sua prova que aos autores pertence o direito exclusivo,
de forma perpétua, ele é uma questão falsa, tá? Embora ele seja o autor, e nós vemos um exemplo típico disso com relação aos medicamentos genéricos. O autor, ele possui um direito de exclusividade com relação àquilo durante muitos anos, tudo bem. Agora não de forma perpétua. O próximo são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Aqui, então, incluso no direito de imagem, no direito, a pessoa possui um direito à própria voz dela, à imagem dela. Então, se, por exemplo, for utilizado a voz da pessoa, for utilizada a imagem da pessoa para fins comerciais, ela possui direito com relação àquilo, com relação àquelas obras coletivas. É por isso que que são pagas, por exemplo, quando o jogador de futebol participa dos campeonatos, ele possui o direito de imagem, em razão das competições que ele participa. B. A linha B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, da mesma forma, é assegurado o direito de estar fiscalizando isso. Fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, como eles possuem o interesse econômico, eles possuem esse direito de fiscalizar também. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Isso aqui é uma proteção às empresas. É importante que exista uma previsão de proteção a essas empresas, porque senão não seria interessante essas empresas estarem investindo o capital delas, investindo o material delas no Brasil, se não tivesse essa proteção às criações deles, se tivesse essa proteção à propriedade das marcas. Porém, nós precisamos observar aqui que ela assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, com relação aos inventos industriais. Um privilégio temporário de utilização e proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. Então, a herança ela é um instituto que é previsto constitucionalmente. Quando a pessoa falece, ela deixa os seus herdeiros, ela deixa aos seus herdeiros. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Esse daqui é um inciso importante, porque ele pode acabar confundindo as pessoas. Vamos ler novamente para que a gente possa destrinchar um pouco o inciso. Ele fala sucessão de bens. Sucessão, aqui é um termo que a gente precisa ver. Sucessão de bens, ela ocorre justamente quando a pessoa falece, aqui no caso, ela deixa seus bens. Esses bens eles vão passar para os seus herdeiros, sejam herdeiros necessários, sejam herdeiros testamentários, né? E esse processo dos bens passarem para essas pessoas diferentes do titular,
é o processo que se chama sucessão, que ele vai ser tratado no direito civil. Então, a sucessão dos bens estrangeiros situados no país, então são bens que estão no Brasil, será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, como são bens que estão no Brasil, o que regula é a lei brasileira. Em benefício do cônjuge, aqui é importante, em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros. Então, é uma previsão que protege os brasileiros. Protege os brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então, caso uma lei, por exemplo, da França, seja mais favorável para esses herdeiros brasileiros, é possível que seja aplicado a lei da França. Então vamos lá. Em regra, aplica-se para os bens que estão no Brasil a lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros. No entanto, se for mais favorável à lei pessoal do de cujus, o de cujus aqui é o morto. Se a lei for mais favorável do de cujus, mais favorável para o cônjuge e os filhos brasileiros, vai ser aplicada a lei pessoal do de cujus. Então, é só lembrar que é uma lei que protege o brasileiro para os bens situados no país. Com relação aos bens que estão fora do país, o Brasil já não teria jurisdição, então já não caberia estar sendo regulamentado aqui. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, defesa do consumidor, mais uma situação de igualdade material. O consumidor ele recebe um tratamento específico e o direito do consumidor ele possui uma previsão constitucional no artigo 5º. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em regra, as informações, então, elas são públicas. As informações que estão com os órgãos públicos são informações públicas, quando elas são de interesse particular, de interesse coletivo ou geral. Elas serão prestadas no prazo da lei, então vai haver ali uma lei de procedimento administrativo que vai tratar especificamente do prazo que você tem direito a receber essas informações, sob pena de responsabilidade do Estado. Ressalvadas, então, nem toda informação é pública. Aqui estamos tratando de publicidade pública. Aqui, essa é a regra. No entanto, é possível o sigilo. Sigilo é exceção. É permitido que haja, então, sigilo quando ele é imprescindível à segurança. Existem outras hipóteses em que existe sigilo, mas aqui é essa que fala esse inciso da Constituição, com relação à segurança da sociedade e do Estado, é permitido o sigilo, então, nessas situações. Próximo inciso. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, então, gratuidade, não precisa pagar taxa. Direito de petição, esse inciso também é importante, saber quando essas situações são gratuitas, que é direito de petição.
aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Esse direito de petição é um direito administrativo. Quando você exerce perante o poder público. Você entra com uma petição no poder público querendo exercer o seu direito, defesa do seu direito, ou contra algum tipo de ilegalidade ou abuso de poder. Então, defesas de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões, então aqui também inclui a gratuidade para obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, tanto o direito de petição quanto o direito de obtenção de certidões, existe então essa situação de gratuidade. Próximo inciso, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui estamos tratando da inafastabilidade de jurisdição, que a lei, que o Poder Legislativo faz a lei, eles não podem criar situações que excluam do Poder Judiciário, então, uma lei que restrinja a atuação com relação à lesão ou ameaça a direito. Não pode, então, vir uma lei e dizer, olha, em uma situação tal em que há, sim, uma lesão a direito, o Poder Judiciário não poderá atuar. Então, a Constituição não permite isso daqui. É muito importante também esse inciso, ele vai se repetir no Código de Processo Civil. Próximo inciso, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Também é um inciso muito importante. Relação à coisa julgada, com relação ao ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele que já se aperfeiçoou. É uma situação que aquele ato já não pode mais ser modificado pela lei. E o direito adquirido, por exemplo, vimos agora na situação da Previdência. As pessoas já possuíam direito adquirido a se aposentar, então não poderia vir uma lei e modificar um direito que já havia sido adquirido. O ato jurídico perfeito é o ato que já se aperfeiçoou, ele já passou por todas as suas etapas e, em razão disso, ele também já não pode ser modificado. E a coisa julgada é aquela que já transitou o julgado, então, em razão disso, ela também já não pode ser mais modificada, porque a decisão judicial ela tem um caráter de definitividade. É uma decisão definitiva. Ela não comporta mais modificação. O próximo inciso diz: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Também é de suma relevância isso daqui. E ela tem a ver com o princípio da legalidade também. Princípio da legalidade, princípio da imparcialidade. Por que princípio da imparcialidade e da legalidade? Da legalidade, inicialmente, porque é preciso que a nossa lei ela esteja prevendo o juízo, esteja prevendo o tribunal que vai exercer a jurisdição com relação a um caso específico. Então, não é permitido que exista um tipo de lesão, alguma situação, e após essa lesão seja criado um tribunal para julgar aquela situação em específico. Então, aconteceu na Alemanha a situação de um governo que foi nazista, e eles acabaram constituindo um tribunal de exceção na época, que foi o Tribunal de Nuremberg, que foi para julgar aqueles crimes de guerra cometidos.
Na nossa Constituição, ela diz: olha, se acontecer uma situação específica, é preciso que antes haja já uma previsão de um tribunal, que haja antes uma previsão de um juízo competente para julgar aquilo. Então, precisa seguir a legalidade. E isso tudo é para que haja imparcialidade, porque se você acaba criando um juízo posteriormente à lesão, posteriormente àquela situação que você está querendo julgar, acaba que você fere a imparcialidade. É impossível você criar um tribunal de exceção que seja imparcial, já que ele foi criado exatamente para julgar aquela situação em específico. Tá bom? Então terminamos a nossa aula por hoje e acompanhe o restante das aulas para que a gente possa terminar esse artigo 5º e o restante das aulas também. Obrigado.